Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Outro Lado da Mesa, o câncer por um outro olhar. Mais uma vez ao lado do meu amigo Juliano, para mais uma conversa, um bate-papo informativo, no mais um mês especial, né? Justamente, Gabriel. Hoje, novamente, estamos fazendo um debate aqui, na verdade, um episódio informativo, né? Como você disse, não vai ter relatos de nenhum paciente, nenhum acompanhante nesse momento, mas acho que é de suma importância, né? Nós falamos aí sobre o Outubro Rosa, como estamos combinando aqui, né? Novembro Azul, Outubro Rosa. E eu acho que agora é a hora do homem prestar atenção na saúde, né? Falar sobre o Novembro Azul. E nada mais, nada menos, trouxemos aí nosso amigo aqui, né? Dr. Jaime, urologista. Referência da Referência, urologia no estado do no Mato Grosso, talvez já justamente. uma das grandes referências no Brasil já. E estamos aqui, um prazer enorme de receber você, Jaime, para poder falarmos sobre um pouco sobre esse mês de prevenção aí do câncer de próstata, obviamente no homem, né? É isso aí. Boa noite, Gil. Boa noite, Gabriel. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim, um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês e principalmente nesse mês, né, a gente conversar aí um pouco sobre um assunto de suma relevância aí para nossa sociedade, né? A gente vem sempre no trabalho de formiguinha, né? Acho que o Outubro Rosa já engrenou, já anda mais que por si só, mas o Novembro Azul ainda a gente engatinha nesse processo de convencimento de que cuidar da saúde antes que os sintomas apareçam é extremamente necessário, né? Mas, Jaimão, antes da gente falar basicamente da saúde do homem, do câncer de próstata, quem é Jaime Comar Filho? Onde nasceu? Por que fez medicina? E por que se aventurar pelo Centro-Oeste? Tá certo. Jaime Comar Filho, eu sou de Londrina, no Paraná, nascido lá. Cresci numa cidade ao lado, chama Uraí, meus pais estão lá até hoje, vivem lá. É, Resolvi fazer medicina. Sempre eu admirei muito a arte médica, né? E mais ainda a possibilidade de fazer reparos, de fazer consertos, digamos assim, no corpo humano. Eu sempre fui apaixonado por cirurgia, entrei na faculdade querendo fazer cirurgia. Tudo que eu fiz na minha faculdade de medicina foi voltado para a cirurgia desde o começo. Sempre achei muito interessante, algo difícil de se alcançar, e para fazer cirurgia, a medicina me levou até lá. Então, essa foi a principal escolha. Mato Grosso veio depois de algum tempo, terminei a faculdade, fiz toda a minha residência, minha formação de cirurgia robótica, e logo quando eu acabei, a gente estava à procura, né, de um local. Tive alguns convites fora, em algumas capitais, lá mesmo em Londrina. Naquela época, o meu sogro tem alguns negócios aqui no Mato Grosso, e a gente veio com a ideia de desbravar mesmo, né? Vamos tentar a vida em outro lugar. Um lugar que sempre me fascinou também. Eu sou de uma cidade pequena, agrícola. O Mato Grosso sempre foi algo que sempre teve em roda de conversa lá. E aí resolvemos vir para cá, eu com minha esposa. Surgiu então a possibilidade, né, de ficar em Cuiabá, de trabalhar numa clínica de oncologia, que sempre foi o foco do meu trabalho, né, na urologia, sempre foi a uro-oncologia. E estamos aqui até hoje desenvolvendo o nosso trabalho aí e divulgando e proporcionando melhorias técnicas aí para a cirurgia urológica. Bacana. Jaime, você falou da cirurgia. Acho que é interessante falar que você nichou, né, a urologia e dentro da urologia a uro-oncologia, né? O que te levou? Você teve o fascínio da cirurgia, que depois te levou à urologia. O que te levou a se atentar nesse nicho da urologia, que é a uro-oncologia? Tá? Quando eu fiz cirurgia geral, eu gostava de cirurgia como um todo, né? Então, logo a urologia eu fiquei atraído porque pelo o estilo das cirurgias, né? São cirurgias limpas, bonitas, delicadas, né? O urologista não é só o médico do homem, a gente opera a mulher também. Hum. Aparelho urinário feminino, gênito urinário masculino. Então, são cirurgias muito interessantes, com muita tecnologia, cirurgias minimamente invasivas. Então, optei por fazer urologia. Dentro da urologia, eu tive muitos bons exemplos, né? Que os meus chefes da urologia eram meus professores na faculdade. Então, desde lá vim acompanhando.
E ali a parte da uro-oncologia é uma parte que demanda muito mais treinamento, muito mais dedicação, e as cirurgias são mais difíceis e é onde realmente as tecnologias elas se empregam melhor, digamos assim. E eu tive um professor, um mentor, Dr. Horácio, que é um exímio cirurgião, ele é uro-oncologista, e eu colei Se nele ali, fascinou me ali. fascinei, opera muito bem desde a época da residência, comecei a operar com ele, acompanhei muito tempo e depois fui inserido na cirurgia robótica e descobri, né, só segui o caminho, digamos Uhum. assim, né, uma parte que me atrai muito, são cirurgias difíceis de se aprender, de se executar e com resultados muito bons, desde que muito bem empregadas as tecnologias, né, e treinamento, mãos treinadas, né. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a tecnologia, né, Gabriel, que o Dr. Jaime está falando Que aí. foi um divisor de águas, né, Não, justamente. na uro-oncologia e no Mato Grosso como um todo, né? Mas antes da gente chegar na cereja do bolo, que acho que é o grande diferencial obviamente de toda a sua formação, mas o grande diferencial do seu currículo, digamos Uhum. assim, a hora que a gente te apresenta, ou você é apresentado ou se auto-apresenta. Mas, Jaime, a gente tentando falar sobre o Novembro Azul, da importância do diagnóstico, você tem alguma informação assim para tentar deixar mais palpável para quem nos assiste, para quem nos escuta, assim, sobre a quantidade de câncer de próstata, a quantidade de homens que nunca foi num urologista? É importante demais a gente entender, acho que a principal ideia daqui hoje e do mês de novembro, que tem um foco na saúde do homem, é a informação. A gente tem que fazer chegar mais informação a uma população como um todo, né? Isso falta informação. Quando a gente tem mais informação, mais pessoas conseguem acesso às coisas. Tem um poder de decisão melhor, né? Isso, para mim, é o mais importante, o motivo principal da nossa discussão. Aqui no Brasil, cerca de 2/3 dos homens nunca fizeram um exame de toque da próstata. Metade nunca fez um exame de sangue, de PSA. Então você vê que é uma coisa, parte é por opção, parte é porque não tem a informação, né? O câncer de próstata é muito comum, né? O câncer mais comum do homem aí, se você tirar o câncer de pele, é o Uhum. câncer de próstata. E eu falo comum, eu trabalho com urologia, ou cirurgia de próstata é 80% dos procedimentos que eu faço. Então eu tenho uma visão, ela tem um viés nessa visão. Meu consultório tem muito câncer de próstata. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório, tem algum homem com câncer de próstata, seja por acompanhamento que eu faço, seja que o paciente que eu faço diagnóstico, ou aquele que vem com o diagnóstico pronto, ou aquele que eu já operei, tá? Então todo dia tem. Mas o urologista geral, ele vê também muito isso no consultório, é muito comum, é um câncer comum, né? Então, é importante a gente entender esse rastreio que é proposto, porque tem uma relevância muito grande. Né? Se a gente não fizer da forma correta, se a gente não informar muito bem, muita gente vai ficar sem diagnóstico, Uhum. muita gente vai ficar sem um poder de decisão, né, sobre isso. Então, eu vejo isso como muito importante essa discussão. Eu vejo que a importância do rastreio, primeiramente, é cultural nessa questão de não ter o exame do toque, principalmente para o homem, né? Eu acho que culturalmente ele vai, até brincadeira nas rodas, né? Começa a 40 anos, 50 anos, ó, tá na hora do toque, aí começa aquela risada, tudo, mas e culturalmente acaba fazendo o homem não procurar, né? O urologista para poder fazer, que acho que é o principal especialista para fazer o toque e ver essa questão do câncer de próstata. E eu acho que esse Novembro Azul acaba trazendo pra gente esse peso do. A gente fala do. Que nem a gente falou do Outubro Rosa, do câncer de mama na mulher. A gente fala do câncer de próstata no homem, mas acho que é cuidado masculino, né? O cuidado não só do câncer de próstata, mas de fazer um check-up anual em todos os sentidos aqui, né, Jaime? Eu acho que na questão do consultório, assim, o que você poderia falar pra gente, já que a gente tá falando, começou a falar do Novembro Azul, o que você poderia falar pra gente da questão de sintomas mesmo no paciente com câncer de próstata? O que você percebe normalmente no seu dia a dia que os pacientes
te procuram com esse diagnóstico? O que que eles sentem mais? O que que eles te queixam mais? É muito importante a gente discutir é, que o câncer de próstata, ele, por algum capricho da natureza, ele não dá sintomas no estágio inicial, tá certo? Não é que não tem nenhum sintoma, é que na sua grande maioria das vezes que se apresenta, não tem sintoma nenhum. Aquilo que a gente sabe do homem a partir dos 40 anos começa a crescer a próstata de maneira benigna, dificuldade de esvaziar a bexiga, o jato mais fraco, né, um esforço miccional, isso são sintomas clássicos de doença benigna da próstata, tá certo? Não adianta eu aguardar sintomas para investigar o câncer de próstata. Como ele não dá sintoma no começo, então a gente faz rastreio, tá certo? Então, são os mais variados. No consultório é muito comum os sintomas em homens com hiperplasia benigna. Os sintomas do câncer de próstata, quando eles surgem, né? Então a gente pode ter dificuldade para urinar, pode ter sangramento na urina, sangramento no ejaculado, dorócia, né? Por metástase, uma doença mais avançada, mas via de regra tem que ficar na cabeça que ele não dá sintomas. Não aguarde os sintomas, porque quando eles surgem, a doença já se avançou. E acho que, naturalmente, a gente tem uma capacidade de normalizar o que a gente está sentindo. E acho que como a gente tem um grande paralelo, né? O câncer de próstata é muito comum. A hiperplasia prostática é 100%, todo mundo vai, todo homem provavelmente vai ter. E os sintomas, então, você normaliza porque, os sintomas podem ser só da hiperplasia prostática benigna. Exato. Mas às vezes, a maioria é, obviamente, da hiperplasia prostática, mas não custa, nessa alteração do jato urinário, procurar o urologista para ver se não tem algo a mais do que a hiperplasia prostática benigna, mas sempre ressaltando, como você disse muito bem, que o câncer de próstata, na sua maioria, é assintomático na fase inicial. O Novembro Azul é um mês importante, todo mundo só lembra do câncer de próstata, né? Mas é um mês voltado para a gente divulgar e discutir sobre os cuidados com a saúde do homem. Né? Então, tem outras doenças que você precisa rastrear, que não o câncer de próstata, tem outras doenças que você precisa ver, que não a hiperplasia benigna, né? Tem doenças cardiológicas, tem doenças oncológicas, gastrointestinais, né? Cardiovasculares, né? No aneurisma de aorta abdominal, por exemplo, você tem que rastrear. Então, a gente não é só para câncer de próstata, né? São os cuidados. O homem ele é meio relaxado, digamos, não é relaxado. Ele custa um pouco mais a ceder, né? A mulher ela é mais acostumada com isso, vai no médico ginecologista desde novinha, começou a primeira menstruação, já procura, orientado pela mãe. O homem não. Na maioria das vezes, quando não dá problema, o cara não vai, né? Então, eu vejo um consultório de vez em quando lá, o cara vai contrariado, a mulher arrastando, né? Filha, vai fazer exame. E por outro lado, já tem alguns homens que vão normalmente, eu quero buscar minha saúde, porque eu quero longevidade, eu entendo esse problema, então a questão da Eu acho que informação. geracional agora, né? Acho que começa a mudar um pouco essa visão, né? A É uma geração mudança começa a de ver, né? paradigma, né? A gente vai virando a chave com mais informação, né? Acho que, assim, às vezes a desinformação traz um malefício muito grande. A gente não via divulgações, acho que, de nada, né? Você olhar uma geração para trás, a geração dos nossos pais, muito mais difícil lidar com essas coisas, necessidade de exame, necessidade de uma busca ativa pela saúde, né? E agora a nossa geração já entende um pouco melhor isso, mas muito por conta da Informação, informação. educação, né? Mas temos que tomar cuidado também com as desinformações que rolam por aí afora, principalmente nesse acesso mais fácil Instagram, TikTok, da mídia social né? como um todo, né? Justamente. Já, irmão, a gente falando de câncer de próstata, eu acho que vamos focar aqui. Qual caso, assim, antes da gente falar de questão de tratamento, algum caso que você pensa, assim, que você te marcou durante sua carreira médica e num câncer de próstata chegou pra você no consultório? Câncer de próstata, um caso que me marcou, que é muito interessante, foi o mais novo que eu operei. Operei um menino, né, de 38 anos, cara. Esse foi o mais novo que eu operei. Eu operei bastante de 40 anos, 42, né? Se a gente for ver bem,
o maior fator de risco é a idade. Então, quanto mais idoso, maior a chance de ter. Nós temos um pico de diagnóstico ali entre 60 e 70, né? A incidência vai começar a partir dos 50, que você começa a fazer o rastreio, né? 45, se tiver fator de risco. 38 anos não tá, você nem rastreia, né? Então, a gente está falando de estatística, mas não é que não possa acontecer. Esse caso me marcou muito. Alguns outros casos me marcam sempre, assim, com casos difíceis de executar, pacientes que têm doença localmente avançada, a gente executa um procedimento e obtém, né, um resultado muito bom, né, pacientes extremamente satisfeitos. Mas certamente o que eu mais gosto, o que todo cirurgião gosta, principalmente em cirurgia de próstata, é você obter uma cirurgia de excelência com controle oncológico e conseguindo manter um resultado funcional muito bom, né? Isso aí, como a gente tem um volume, tem um número muito bom, o que me fascina é isso, na real. 38 anos, agora até eu fiquei assustado agora, porque 38 anos realmente é muito novo. Você não espera um diagnóstico desse. Eu acho que eu esperando chegar aos 45, eu já passei dos Já 38. foi. Esse paciente, ele foi rastreado, ele foi investigado porque ele apresentou sintomas. Sim. Então, ele teve um sangramento no ejaculado, procurou, na grande maioria das vezes também um sangramento no ejaculado não significa nada, mas não significa que nós não vamos investigar. Teve um sangramento na hora de ejacular, investigou, tinha uma lesão, biopsiou e tinha câncer de próstata. Há uma tendência, quando tem uma doença maligna no paciente mais jovem desse, é uma doença ser mais agressiva, né? Sim, não, com certeza. Não tinha histórico familiar, nada, esse caso Sem aí. histórico familiar. E muito também por conta ele está estratificado dentro do rastreio, e muitas das vezes, às vezes vai ter sintoma por doença metastática, né? O paciente mais novo que eu acompanhei, ele tinha 42 anos, ele abriu o quadro com uma dor lombar, na avaliação do ortopedista tinha uma lesão óssea, biopsiou, era um câncer de próstata já metastático, mas ele tinha uma história, tinha histórico familiar, mas mesmo com histórico familiar ainda ele estava abaixo do cutoff para fazer o rastreio, né? Hoje eu estava até falando no consultório com um paciente que a estatística é complicada, né? A estatística na medicina, ela serve para analisar a maioria, né? Sim. Exato. O indivíduo é mais difícil, né? Aquele paciente vai ter isso uma vez na vida, e aí como é que faz? A gente até fala isso durante o consultório, que muitos pacientes acompanhantes falam, mas a sobrevida. Eu falei, a sobrevida é uma mediana, eu não consigo chegar e personalizar esse dado que eu tenho no estudo. Nem o estatístico consegue. Para você, é um tempo, né? Mas apenas. você sempre fala, quanto tempo que eu tenho? Eu falo, não, isso é coisa de novela, né? Não tem jeito de você falar quanto tempo. Mas conta mais coisas de contos do que de vida real, né? E essa estatística deixa muito pobre o nosso convívio. Mas toda a discussão que a gente tem aqui, que a gente tenta levar informação, frio, né? Fica até meio frio. É para tentar atingir a maioria. Sim. Né? Se a gente conseguir levar a informação, a necessidade do cuidado, a necessidade de que pelo menos uma vez no ano, um mês, o homem para cuidar da sua saúde, não só o câncer de próstata, como você deixou muito claro, e a gente conseguir que essa maioria faça, sim, a gente já consegue mudar muito a estatística de mortalidade pelo câncer, né? Provavelmente dito. Analisando um pouquinho de números, assim, para a gente ter uma ideia, tem uma estimativa do INCA, né, que para esses últimos 3 anos, que o surgimento aí de 70 mil novos casos, aproximadamente 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil, né? Parece muito alto esse número, realmente ele é. Só que se a gente comparar com os números dos Estados Unidos, eles fazem 300 mil diagnósticos, né? Para agora, né? Tem uma estimativa para 2025, então a gente está muito aquém. Não é que lá tem muito mais, a gente faz menos diagnóstico mesmo. Eu acho que a gente notifica menos, tem menos diagnóstico. Acho que se a gente fosse com o nível de estatística igual, acho que seria muito parelho. Né? Acho que, igual você falou, a gente deixa passar Somos muitos casos. Em dados, né? A gente não consegue. E alcance também, né? E alcance também. Sim. É sempre o problema, né? A população que mora longe, de acesso difícil, que tem que pegar cavalo, barco. Sempre tem essa população, né? Mas se quisesse, sim, se tiver interesse, você atinge. Políticas ineficazes
de rastreamento, de saúde pública, enfim. Porque a gente for pegar o gancho dos Estados Unidos, o Alasca nem faz parte, não é nem contigo com os Estados Unidos, E tá é lá frio, é neve, e os caras estão lá Os bem caras cuidados, né? fazendo, né? Tem questão política mesmo, política pública de saúde, né? Que temos uma certa dificuldade no nosso país, infelizmente. Historicamente, né? Não é, Não é só histórico, é é histórico histórico. isso, justamente. Não é só Desde a desse revolta momento das político. vacinas, foi o primeiro Justamente. movimento da saúde pública. Justamente. Já, irmão, e aí a questão, vamos entrar acho que na questão do tratamento, que eu acho que muita gente vai se interessar aí, saber como é que é o tratamento. Inicialmente, quando é uma doença local, a gente tem uma preferência em questão de cirurgia. Você poderia explicar pra gente mais a questão cirurgia aberta, videolaparoscópica, a robótica, que é a sua empreitada aí no nosso meio aí, no nosso Mato Grosso. O que Certo. você poderia falar pra Só gente? interromper o Jaime, só para contextualizar. O Jaime, quando chegou no Mato Grosso, eu tive o prazer de ser, acho que, não sei, um dos primeiros, ou o primeiro não, mas um dos primeiros a conhecê-lo. Conheci Sim. lá em Chapada, na casa do Marcelo. Foi os primeiros. O Cuiabá nem se cogitava em ter robô. Não. E Jaime já vivia uma longa jornada de cirurgia robótica. Sim. Então ele já chegou no Mato Grosso com uma bagagem de cirurgia robótica. Acredito que ainda naquela época não tinha o certificado. Não... É o certificado pela indústria, né? Eu tinha uma habilitação restrita a um certo hospital. Né? Isso. Naquela época eu operava em um só hospital, lá de Londrina. Tinha autorização para isso. Para lá. É. Mas já vinha com uma bagagem de cirurgia robótica num centro de numa capital de um estado que nem se conversava nem muito sobre videolaparoscopia para cirurgia de próstata, tá? Vamos. Aqui não tinha prostatectomia laparoscópica, não se fazia de rotina, né? E Jaime chegou com a bagagem de cirurgia robótica e mesmo não tendo robô em Cuiabá, ele não se limitou a não oferecer isso para os pacientes, ele levava os pacientes para fora para operar. E vale a ressalva aqui que Jaime é o primeiro médico residente no estado do Mato Grosso a operar via robô aqui no estado do Mato Grosso. Parabéns, Jaime, pelo seu pioneirismo, por trazer tecnologia para tirar muitas pessoas da zona de conforto, porque muitas pessoas, ao verem você operando e colocando dignidade para o paciente com resposta oncológica e mantedor das suas funções, tanto de... E vamos deixar claro que manter as funções é manter controle urinário e potência sexual satisfatória. Que isso é importante, né? Muito. Isso é Muito importante. Você fez um rebuliço na área médica e fez que com muitos, não só urologistas, mas como muitos cirurgiões, olhassem para aquilo que poderia ser melhor para o seu paciente. Parabéns, Jaime, de verdade. Obrigado. Obrigado pela lembrança, pelo reconhecimento. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais aí para frente da conversa. Para a gente falar de tratamento, eu acho que, antes de tudo, ir para o leigo, né? Para quem está escutando a gente, para ele entender, né, a importância de exame, como que acontece esse diagnóstico e que caminho eu devo seguir. Opera todo mundo? Não opera? Por que esse pode fazer, aquele ali não? Né? Então, quando a gente faz, muito se fala PSA, toque, ressonância magnética, isso tudo serve para a gente rastrear, suspeitar, né? Mas o diagnóstico do câncer de próstata se faz com biópsia. Né? Vai lá, faz a biópsia, só que não é todo mundo faz biópsia. Tem gente que faz biopsiar todo mundo. Então é para isso que faz um rastreio, tendo uma suspeita clínica importante, vai para a biópsia. Diagnosticou. Nesse momento, a gente vai para um outro estágio que chama-se estadiamento. Isso aí vocês conhecem muito bem. Então, a partir desse momento, a gente vai definir, a gente separa em 3 o câncer de próstata, de acordo com o seu estadiamento. Ou ele é localizado na próstata, ou localmente avançado, ou ele é um câncer metastático. A partir daí que a gente vai escolher o tratamento. O tratamento do câncer de próstata ele é individualizado para cada paciente. Não é uma regra para todo mundo. Então, eu sempre explico para os pacientes, você tem muitas opções, né? Tem um leque muito grande.
vai desde não fazer nada, digamos assim, né, entre aspas, até fazer muita coisa, né? Desde lá do começo, uma vigilância ativa, né, um câncer de muito baixo risco, você pode acompanhar, passando pela cirurgia, radioterapia, hormonoterapia, rádio com hormônio, químio. Hoje tem as terapias focais que estão em estudo aí também, né? Então, basicamente esse é o resumo que a gente precisa entender. O tratamento padrão ouro, né, o que a gente fala a cirurgia robótica, né, com cirurgião experiente, é o padrão ouro para o câncer de próstata localizado, a gente detalha um pouquinho mais. Mas quando se fala de cirurgia para a próstata, é a cirurgia radical da próstata, tá certo? Então, isso, se eu vou fazer aberta, laparoscópica ou robótica, isso vai depender do acesso, da experiência do cirurgião, da possibilidade do paciente, né? Se ele é um paciente que ele é mais, né? Se ele tem um acesso melhor a essa tecnologia, então isso vai depender bastante. E, e assim, hoje o que se discute muito é o que escolher de primeira opção para esse paciente que vai realmente fazer o tratamento. Ele não vai só fazer uma vigilância ativa e alguém que vai diretamente, vai tratar, né? Cirurgia ou radioterapia. A gente discute muito que o paciente que ele pode ser submetido à cirurgia, né? Isso, condições cardiológicas, comorbidades, expectativa de vida, né? Então ele deve ser operado. Por quê? Porque você trabalha com duas chances. Você pode não curar essa doença, né? A gente tem uma taxa aí de cura de 90% no câncer de próstata localizado, mas você pode não curar, né? Essa doença. Tem a porcentagem aí, né? Tem os Exatamente. 10%, Tem os né? 10. Exato. E você submeter um paciente a uma cirurgia radical da próstata e não conseguiu curar logo de cara, ou então se curou, né, e depois de um tempo a doença recidivou. A gente tem a radioterapia como outra opção, fazer um resgate e ainda assim, né, curar esse paciente. Você aumenta a possibilidade de dar alternativas ainda de cura para o paciente Justamente. quando há a falha do tratamento Da cirurgia. Exato. da cirurgia, né? Como primeira escolha. E mesmo se for um câncer de alto risco, que você pode entender que mais para frente você vai precisar de um tratamento complementar, esse tempo que você leva entre o primeiro tratamento e o segundo, que você poupa esse paciente de 2 tratamentos seguidos, ela é muito importante. Eu tenho uma infinidade de pacientes que a gente operou, né? E antigamente ia operar e fazer rádio em cima, e a gente opta por operar, simplesmente por ser de alto risco, a gente opta por operar e observar. Esse paciente tem um intervalo muito grande aí, 3, 4, 5 anos sem precisar fazer rádio, né? Então, um paciente que ele tem condições cirúrgicas, ele deve ser operado. Se eu escolher a radioterapia como primeira opção, para um paciente, seja ele qual for, e não curar a doença ou a doença recidivar, eu tenho que fazer uma cirurgia de resgate, é uma opção, né? E aí, a cirurgia de resgate, você não está operando uma pelve virgem de tratamento, aí Complica mais. Né? as taxas de complicação aumentam, né? As possibilidades de manter as funções fisiológicas, né? Elas diminuem, né? Os efeitos tóxicos de cirurgia são maiores, né? Então, aí que está o racional da gente escolher fazer a cirurgia radical da próstata, fora outros motivos, né? Fazendo a cirurgia você consegue retirar a peça e fazer uma análise, essa análise aí vai ser mais fiel, você vai poder comparar se aquela E não é amostra incomum, né? A Não, diferença entre não. a amostra, o resultado da biópsia por agulhamento e da exato. peça A cirúrgica. biópsia ela é aleatória. Isso para todos os tumores, né? E eu ia Exato. falar, não só câncer de Isso para próstata, todos os mas tumores. vários tumores, a gente acaba sendo mais fiel à peça anatômica inteira, né? Eu discuti hoje, expliquei hoje para um paciente, a biópsia é aleatória. Você vai lá, né, a de próstata, né, principalmente, você tira os fragmentos lá com base naquela orientação, mas você pode ter errado o tumor, né? Não tem hoje tem métodos melhores, tem a fusão de imagens, tudo mais, mas você pode não encontrar, ou então o fragmento que veio positivo de tumor, ele pode não ser aquele fragmento mais grave, né? Da parte mais grave, então você está subestimando. Então a gente faz essa comparação. Pode ter uma piora, a gente chama o upgrade em relação à biópsia, né? Então você vai ter uma ideia muito, muito boa do que é que você tem na mão, que você está trabalhando.
né? Justamente. Acho que a parte do tratamento é a parte que a gente consegue sair mais da estatística e mais para o indivíduo, Exato. né? Porque Personalizar. a gente personalizar o tratamento, né? Porque pelo que o Jaime explicou bem, eu vou só tentar fazer às vezes de leigo para ver se tem o diagnóstico do câncer de próstata, a gente vai para os exames de estadiamento clínico para ver se a doença é local ou localmente avançada ou se já é metastática. E em sendo local ou localmente avançada, a gente ainda tem um leque de opções onde se o paciente, se a cirurgia for, se a doença for ressecável, ou seja, ela é passível de sair num ato cirúrgico e o paciente for operável, ou seja, ele tem condições clínicas de ir para a cirurgia me parece ser a melhor opção. Obviamente, tem pacientes que não têm condições clínicas de passar por uma cirurgia, porque não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia grande, ou se não há condições clínicas da ressecção completa do tumor por um exame de imagem, aí a gente lança mão de outros tratamentos, como radioterapia, bloqueio hormonal, ou na doença avançada, a associação de bloqueios hormonais, né, na doença metastática. É isso, Jaime? Consegui resumir o... Exatamente. E lembrando que hoje, né, a doença mais avançada, a doença metastática, aí a gente opta por não operar, né? Hoje não tem dado clínico importante falando para a gente que tenha benefício disso. Então, ela é uma doença que vai mais para os oncologistas, aí são doenças de vocês aí. Jaime, obviamente, acho que a parte funcional, a técnica minimamente invasiva, menos resposta metabólica ao trauma, menos furo, menos corte, menos ponto, tudo isso impacta. Mas eu não sei, a impressão que me dá os estudos, pelo menos quando a gente fala em taxa de sobrevida e não taxa de qualidade de vida, a cirurgia aberta, videolaparoscópica ou robótica, por mãos bem treinadas e habilitadas, teria o mesmo resultado em termos de cura. Resultado oncológico, sim, né? É porque a cirurgia radical da próstata, o que a gente consegue com a cirurgia robótica é melhorar muito a qualidade dela, qualidade dessa cirurgia, né? Mas com relação a final oncológico, são parecidos, né? Os desfechos são parecidos. É muito difícil você avaliar isso, porque você teria que pegar um cirurgião muito habilidoso nas 3 técnicas e comparar esse cirurgião fazendo as 3. Então, você não tem isso, né? Hoje as novas gerações não vêm fazendo cirurgias abertas, né? O residente ele já quer formar já inserido na robótica. Então você vai ver, tem cirurgiões que não fazem. Tá indo para o 7º ano que eu não faço uma prostatectomia aberta, né? Então, o que eu tinha de habilidade lá 7 anos atrás, fazendo hoje, eu prefiro, né? Eu arrisco dizer, nem sei mais fazer cirurgia aberta. Tô brincando, a gente faz. Mas não faço uma prostatectomia aberta mais. Então. É aquela, se precisar, eu faço, mas prefiro ir para as técnicas onde tem uma habilidade mais apurada, né? Exato. Hoje a gente, com o nível de treinamento, o nível de cirurgia que está hoje, não tem o que a gente não resolva ali no robô que seja, que a cirurgia aberta eu faria melhor, né? Por exemplo, há alguma complicação, alguma coisa intraoperatória. Não, a gente tem treinamento para resolver tudo ali por dentro. Então, é lógico que sempre existe a possibilidade de uma conversão de cirurgia e isso é sempre conversado com o paciente. Mas hoje as habilidades que a gente tem é muito mais preferível resolver ali, consigo resolver com mais habilidade, com mais eficiência do que se eu fosse abrir o paciente. Mas tudo também é que quando vai para a cirurgia, na verdade, você está só presumindo o que você vai encontrar, né? Porque você está por resultado de exames. Obviamente, os exames são cada vez mais apurados, dão uma realidade maior do que você vai encontrar, mas às vezes, na hora que no transoperatório, você encontra alguma variação anatômica, alguma coisa que não permite manter aquela via de acesso cirúrgico e precisa ser convertido, mas a tendência é que isso, com o passar do tempo, com mais treinamento e apurando cada vez mais a técnica, que isso seja cada vez menos frequente, né? Exato. Eu acho que a questão da robótica aqui, principalmente, é a questão da morbidade, né? Como o Jaime falou, acho que se você comparar a questão de sobrevida
das três, ok, oncológicas, né? Mas a morbidade de você fazer uma robótica, fazer uma cirurgia, vamos se dizer, aberta, é muito maior, né? A complicação, os sintomas pós-operatórios que você É vai ter numa cirurgia aberta, se E a você gente fica, comparar, é que né? a gente assim, sempre escuta esse discurso de quem tá do lado da, digamos, da auditoria, né? Sim, Aquele que, mas a sobrevida é que a vai mesma, por que que eu segurar vou fazer um e eu vou fazer uma o outra gasto, vai tecnologia? direcionar. Jaime, apesar de fazer mais ou menos 7 anos que você não faz uma cirurgia aberta de próstata, só para ter quanto mais ou menos é o tempo de um pós-operatório de uma cirurgia aberta, uma prostatectomia aberta, para uma via robótica? Quanto tempo, assim, aquele paciente opera, quanto tempo ele fica no hospital, mais ou menos quanto tempo de sonda? Acho que poderia colocar dos três, né? É, Até, né? se você Aberta, tiver vídeo mais, assim, laparoscópico e mais ou menos, só para a robótica. gente ilustrar bem, assim, Vamos entrar no mundo da robótica. É, Vamos, justamente. Eu gosto bastante. A robótica é o seguinte, cara. Deixa eu só te interromper mais uma vez. Só explica que a robótica, quem opera o robô? Por favor. Não vamos Esse é, criar. esse é uma pergunta frequente lá no consultório e é uma pergunta que bastante gente enche o peito para falar dela. O robô não faz nada sozinho, fica tranquilo, né? Então eu uso o mesmo argumento. Realmente, o robô não faz nada sozinho. Então você precisa de alguém experiente para tocar. Senão, não adianta nada. A cirurgia robótica por si só não vale nada, Uhum. né? O robô, ele é um facilitador. Ele não está aí para ensinar ninguém a operar. Ele não é um robô de execução. Ele é um robô de transmissão, né? Então ele vai reproduzir instantaneamente ali aonde eu estou operando, na cavidade, né? A gente opera muito cavidade abdominal. Ele vai reproduzir ali instantaneamente o que eu faço aqui no controlador, né? Então ele é um facilitador para aquele cirurgião que executa o procedimento, entendeu? Se ele não executa o procedimento, ele vai ter que aprender a operar, ou vai realizar o procedimento e operar a máquina, né? O operador de máquina, tá certo? Mas não, o robô não faz nada sozinho, que opera o cirurgião. Não, isso é bom, porque não é infrequente ouvir que o robô opera sozinho, que alguém que comanda o robô de não sei da onde não tem esse entendimento de que o cirurgião, que você tá lá dentro do centro cirúrgico, ao lado do Manuseando, paciente, né? manuseando o robô ao lado do paciente, né? Hoje a gente está aí, tem até coisa, a mais nova, o surgimento aí da mais nova modalidade, a telecirurgia, né? A gente vem estudando muito isso, foi feita a primeira agora, e fazer uma cirurgia realmente à distância, só que o console em um lugar, o robô e o paciente de outro, mas o cirurgião executando, né? Transmissão de dados, é o que você estuda bastante, a transmissão de dados, Mas mesmo delay, assim essas o coisas. robô não deixa de Não, ser não. Ele um não é facilitador, né? A gente tem a ideia de quando fala robô, vem na cabeça aquela imagem das montadoras de carro, né? Que estão tudo lá, que trabalha até no escuro, se precisar, tá tudo Automatizados, né? programado, automatizado. Não é o caso do robô de cirurgia, Uhum. né? Então, a cirurgia robótica, ela começou na minha vida, assim, eu sempre, na época da faculdade, a gente já tinha escutado falar, era uma coisa que não era tão comum, assim, né? O robô chegou aqui em 2008, ele começou, assim, de fato, lá nos Estados Unidos, no começo dos anos 2000, que no Brasil em 2008 a gente já escutava falar alguma coisa, mas ainda muito longe, né? E aí, é, eu, na minha residência, né, então a gente executando a parte da urologia, fazendo cirurgia laparoscópica, e já fazendo com muita habilidade, né, eu tive o privilégio de fazer residência num lugar em que meus staffs, todos faziam prostatectomia laparoscópica, então a gente tem uma possibilidade de executar os residentes mais antigos fazendo, os chefes fazendo, a gente ia ajudar o chefe a fazer a cirurgia, então a gente viu muito, fez muito, né? E realmente fazia bem. Só que com o surgimento da robótica, eu vislumbrei aquela possibilidade de entregar uma cirurgia melhor, melhor ainda, né? Você conseguir realmente extrair o máximo, né? Quando a gente fala nas modalidades de cirurgia,
a cirurgia de próstata com preservação de nervo não é uma cirurgia antiga, ela é agora, da década de 70, né, que foi descrito mesmo, né, pelo professor Walsh, a preservação de nervos. Então, só com cirurgia aberta. A gente, com a laparoscopia, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente conseguiu vencer essa agressão cirúrgica, né? Um corte grande na barriga, estruturas difíceis de você enxergar, a pelve estreita, os órgãos todos ali próximos, tem que caber as duas mãos, você tem que enxergar ainda, né? É muita coisa. A gente conhece essa anatomia, só que se você puder enxergar melhor, né? Vai muito melhor o resultado. Então a gente conseguiu vencer essa agressão cirúrgica, resposta metabólica ao trauma, né? Com a videolaparoscopia. Só que ainda assim com uma restrição grande de movimento. Laparoscopia, né, para o leigo entender, é aquela cirurgia que a gente faz só o furinho na barriga, né? A gente faz os furinhos, faz o acesso, põe uma câmera lá dentro e põe as pinças. As pinças, elas são retas, elas são rígidas, são articuladas, não tem articulação, mas elas tem uma limitação de movimento, abre e fecha, gira, né? 4 graus ali de movimento. Então, isso nos restringe ainda bastante. Com o advento da cirurgia robótica, que aí eu tenho uma câmera em 3 dimensões, Full HD, né, que eu tenho aparelhos, aqui, ó, isso aqui é uma tesoura de cirurgia robótica, né? São aparelhos em miniatura, com articulações, né, com 7 graus de movimento, que eu consigo uma amplitude maior do que o meu próprio punho. Então a gente fazendo 360 isso, parece, né? ele gira mais, né, do que 360, e a gente consegue, ó, mudar aqui, são 7 graus de movimentos. Então não tem como isso não ser melhor, só se o cirurgião não for treinado, enquanto ele ainda não está treinado, né? Então a gente venceu a agressão cirúrgica e depois venceu a limitação de movimento com uma visão muito melhor. Então quando você fala de cirurgia da próstata, a gente está falando de algo muito delicado no homem. A pelve ela tem estruturas muito nobres, né? E muito pequenas, a partir de inervação, a partir de irrigação, né? Então, quando você vai tratar, a gente vai fazer uma prostatectomia radical. Tudo que eu puder preservar e que seja possível de preservar é interessante, né? E com a cirurgia robótica eu consigo preservar mais, porque eu consigo enxergar melhor. Eu chego aonde eu não chegava, eu me movimento lá dentro de uma maneira que eu não me movimentava. Enxergo coisas que não dava para ver. Na hora de você fazer uma anastomose, uma emenda ali da bexiga com a uretra, a gente consegue fazer isso com instrumentos de extrema delicadeza e suturas muito delicadas, né? Então você me perguntou do tempo. Na época da cirurgia aberta, o paciente ficava em média aí 5 dias internado, usava dreno, sonda por 2 a 3 semanas, né? A cirurgia laparoscópica vai depender bastante da experiência do cirurgião. Eu, nas minhas últimas que eu fiz as prostatectomias, eu tinha um pós-operatório semelhante do robô, dava alta no dia seguinte, não usava dreno mais, mas porque tinha muita experiência em fazer. Via de regra não é assim. A gente pode reduzir ali para 2 ou 3 dias internado, 2 semanas de sonda, às vezes com dreno ou não. Na cirurgia robótica, quando você venceu uma curva de aprendizado, né, que essa é a grande dificuldade, né? Você estuda, você faz um curso de aprimoramento, mas isso não é o bastante, você tem uma curva de aprendizado para vencer. Se você venceu essa curva, então aí sim que as cirurgias de fato vão acontecer daquela forma, um nível mais elevado. Então hoje, correndo tudo bem aí, conforme nos últimos anos, é o que eu sempre explico para os pacientes. Eu costumo operar num dia, dar alta no dia seguinte. Ele fica com sonda por 5 dias. Eu não uso dreno, tem 5 anos que eu não uso dreno mais para monitoramento, porque a gente tem um controle muito grande na cirurgia, né? Então faz teste de anastomose, teste de vazamento, olha ali, né? Então como as suturas, as ressecções são de muita qualidade, né? Então a gente não usa. Ah, e por que não usa? Não, porque para mim o dreno é para ou aumentar o dia de pós-operatório, o dia É de mais uma internação, porta, né? É mais uma mais porta uma de infecção. porta, dá dor, incômodo para o paciente. Então tudo que eu puder invadir o menos possível é o que a gente vai fazer, né? Então ele vai de alta no dia seguinte, fica 5 dias de sonda, eu tiro a sonda no 5º dia, né? Entre o 5º e o 7º, frequentemente no 5º dia.
ele vai para uma fase de reabilitação, né? A gente reabilita tanto a parte da ereção quanto a parte da continência. Por mais perfeita que a cirurgia seja de preservação, você pode fazer uma cirurgia 100% preservadora, a gente precisa fazer algo assim para melhorar, para isso se tornar mais precoce essa recuperação, né? Então é mais ou menos por aí, essa comparação aí. Sem dúvida nenhuma, a gente falar de controle oncológico e recuperação funcional, depois disso, é lógico, para mim o principal benefício da cirurgia robótica é uma recuperação muito mais rápida, né? É o retorno, é a alta precoce do hospital, é o retorno mais rápido às atividades, né? Principalmente aquele paciente que ele é o dono do próprio negócio. O cara já chega para mim que ele, antes de tirar sombra, eu posso começar a trabalhar amanhã? Esse que é o negócio. A gente consegue, né? Faz um, uma, digamos assim, um pós-operatório bem cuidadoso e ele volta a trabalhar de uma maneira. Eu costumo liberar para dirigir com 15 dias. Se ele faz um trabalho administrativo, por exemplo, como consegue trabalhar em home office administrativo, o cara trabalha dentro do hospital, Sim. entendeu? Faz ali, então. A morbidade é muito menor, Acho que, né? Acho não, que e da trazer mortalidade. a pessoa para produção novamente, para voltar a produzir o que ela. Exato. Esse acho que é o essencial da medicina, né? E acho que a oncologia clínica dentro do tratamento oncológico é algo também novo historicamente, e a gente vem acompanhando, e acho que a urologia vem passando por isso também, como acho que todas as áreas da oncologia, onde a gente tinha o tratamento era tratar o câncer independente do que sobrasse. Eram cirurgias mutilantes para cabeça e pescoço, cirurgia mutilantes para tratar câncer de mama, cirurgia mutilantes para tumor de cólon, enterectomia total, prostatectomia radical, independente se ia ter preservação. Você falou mesmo, o estudo de preservação de nervo para cirurgia é 70, recente. né? Então, assim, pouco importava se o paciente ia ficar continente ou impotente, o que valeria era assim, você está Controle curado. oncológico. É o Arrancou controle, tudo, o mas, controle oncológico. arrancou A tudo, nossa mas tá curado. especialidade da oncologia é nova, né? Então, Ah, assim, as novidades estão aparecendo agora, Aí você né? Isso daí. começa, aí alguém resolveu olhar e falou assim, mas a que ponto eu estou curando esse paciente? Qual a Estou deixando qualidade o de paciente vida, né? com fralda, o paciente tem um isolamento social, ele não consegue ter um convívio social, ele não consegue ter ser ativo, não consegue produzir, não consegue trabalhar. A que ponto, né? Ter Aí a vida gente. sexual na questão É, da câncer de É, cólon. uma das coisas que, naquele ponto do paciente 38 anos, né, o que marcou de fato, por ele ser um paciente jovem, um paciente casado há pouco tempo, um paciente com vida sexual ativa e doença localizada. E aí, meu amigo, como é que nós vamos fazer? Precisa tratar, o cara é novo pra caramba. Uhum. Então isso marcou bastante, porque era algo muito importante para ele. E a gente conseguiu executar o plano, né? Um ótimo controle oncológico, com a manutenção tanto da Excelente. parte de continência quanto da parte da potência, né? Isso deixa a gente muito satisfeito. Ah, não, com certeza. Acho que hoje em dia, além de. É o que vocês. Só resumindo, acho que além do resultado oncológico é a qualidade de vida, né? A gente tem que focar muito nisso e acho que estamos conseguindo a caminhar para isso, né? até nos estudos, né, de medicação, independente da medicação Ter a nova, qualidade de sempre tem vida, um os questionário de scores, né? qualidade de vida para ver se o benefício realmente é real, né? Porque também não adianta você dar um comprimido pro paciente que ele vai ficar acamado, É. vomitando, não consegue comer, não consegue. Ganha sobrevida de 3 meses, mas 3 meses na 3 meses cama. Não na cama. adianta. Qual que é o benefício disso É. na vida do paciente, né? A Não, gente nosso tem que parar de objetivo olhar só a estatística ali do ganho oncológico, né? E olhar Justamente. como um todo. hoje a gente pensa sempre na cirurgia de próstata em si, a gente pensa no trifecta, né? O controle oncológico e a recuperação funcional, continência e potência, é, entregues todos juntos, né? Não é aquilo, lógico que a prioridade é controle oncológico, continência, potência, né? O homem pensa o contrário, mas é assim, mas hoje não tem mais essa, a gente tem que entregar, a gente pensa, a gente treina para entregar isso tudo junto e tem conseguido, né? E faz isso com muita excelência já faz um tempo. A gente, naquela parte voltando um pouco ali na cirurgia robótica, você falou como tudo começou e a gente lembra do início que foi fora daqui,
né? Eu fui inserido no programa, eu era residente ainda da urologia, né? 2019, 2017, meu professor foi para os Estados Unidos, fez o fellow de cirurgia robótica, voltou para lá, a gente implementou o sistema lá em Londrina, eu fui inserido no programa, primeiro residente a ter de fato um treinamento em cirurgia robótica. Depois eu fui, o hospital me autorizou, porque eu já tinha todo o treinamento, o hospital me autorizou a operar os pacientes lá. Vim para Cuiabá, operando os pacientes ainda em Londrina. Depois, de fato, comecei a operar mais e se abriram as portas em São Paulo. Tive o privilégio também de receber um treinamento muito bom do professor João Manzano lá em São Paulo, que logo me convidou para entrar na equipe, né? E um passo à frente, terminando meu treinamento com uma evolução muito rápida, já me tornei instrutor do programa de fellow que ele tem lá no Hospital Moriá, né? Isso aí em 2021. 2021, que foi o ano que aí, de fato, eu fui certificado pela indústria, né? Que os certificados em cirurgia robótica, você pode ter uma autorização para operar dentro do hospital, para você ter treinamento, mas naquela época, 2021, o que valia era a indústria, não estava nem... Tinha um projeto de regulamentação lá do CFM, mas quem dominava isso era a indústria. Então, essa foi a primeira certificação em cirurgia robótica aqui de Mato Grosso também, né, pela Intuitive. Dali para frente, aí foi evoluindo, o CFM então regulamentou e teve a certificação através das sociedades, né? Então a Sociedade Brasileira de Urologia, aí eu fui também certificado, só peguei minha fase de transição, que já tinha todo o treinamento, em seguida instrutor, habilitação como proctor, instrutor em cirurgia robótica pela SBU também, até que a gente chegou na execução, em 2023 chegou o RoboKey, né? A gente chegou na execução, fui responsável por coordenar e executar a primeira prostatectomia radical robótica aqui do Mato Grosso. E dali para frente, o negócio andou muito, porque como a gente já estava há muito tempo nesse negócio, então não foi o que a grande parte fez. Começou o treinamento depois que começou o robô, né? A gente já estava quente a hora que ele chegou. Então isso facilitou muito, né, o acesso e também o auxílio no treinamento de outros cirurgiões, né? Hoje eu atuo diretamente no treinamento de outros cirurgiões e não só na parte da cirurgia urológica, né? Eu também sou certificado e habilitado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, né, como cirurgião geral. Então hoje eu faço proctoria para urologia, para cirurgia geral, para cirurgia oncológica, para ginecologia, né? Então a gente tem a possibilidade de ajudar outros colegas, porque no final das contas o intuito nosso, além de promover uma cirurgia de excelência, é também difundir essa técnica, né? É também as outras especialidades fazerem isso, o acesso a mais pacientes, e para isso o acesso de mais pacientes à tecnologia, e para isso tem que ter cirurgião treinado, né? Esse aqui é um 2023, a Stratner, que é quem comercializa o robô da Vinci aqui no Brasil. Então, foi um ano especial, porque foi comemorado os 15 anos da cirurgia robótica da Vinci aqui no Brasil, né? Então, foram 100 mil procedimentos alcançados naquele ano, e aí eles me mandaram isso aqui. Isso é uma réplica do robô da Vinci Z, e ele foi um presente, foi concedido a alguns cirurgiões que tiveram, de alguma forma, uma contribuição expressiva para a cirurgia robótica no Brasil nesses 15 anos. E eu tenho o orgulho de ter recebido isso aqui. Obrigado pelo seu protagonismo no desenvolvimento da cirurgia robótica da Vinci no Brasil. Isso aqui eu dediquei para minha família, para minha equipe, para todo mundo né, isso eu falo, vocês que participaram disso também, né? A gente tem pacientes em comum desde o começo de tudo. É, todo mundo que de certa forma participou disso, porque não foi fácil, não é fácil. Eu digo dificuldade mesmo, né, de financeira, treinamento, Não é barato. não é barato, necessita de muita dedicação, a gente abdica de bastante coisas, mas tá aí, né, e a gente tem muito orgulho disso. E hoje a cirurgia, completamos aí em 2025,
A gente superou a marca de 500 atuações já em cirurgia robótica. Estamos aí bem na frente, né? Maior experiência em cirurgia robótica aqui de Mato Grosso e a equipe com maior volume. Jaime, duas curiosidades. Antes de fazer a pergunta, você falando aí sobre a cirurgia robótica, quem te conheceu lá no início, como eu tive o prazer de conhecer, sabe o quanto você abriu mão de muita coisa para chegar onde você está. Eu tenho um carinho muito grande por você, por sua família. Acho que nós temos o privilégio de ter esposas ao nosso lado que nos dão suporte para que a gente consiga trilhar. O Gil com a Mari, eu com a Flávia, você com a Jéssica. E uma vez, acho que numa conversa informal assim, a gente lembra, assim, tipo, não tinha carro, era Uber, porque o dinheiro que você ganhava era para investir nisso, né? na robótica. Aquela silverada que só que mais quebrava do que quebrava o funcionava. ganha-pão de mecânico. E uma vez, acho que eu não lembro exatamente o que a gente estava conversando, mas eu lembro que a Jéssica falou que a vinda pelo Mato Grosso não tinha outra opção a não ser dar certo. Exato. A gente veio para fazer dar certo. Não interessa o que a gente fosse enfrentar. Né? Veio para fazer dar certo. E graças a Deus a gente tem conseguido executar o plano. Né? Hoje... Agora voltamos às minhas duas curiosidades, depois eu elogio mais vocês. A primeira curiosidade, quantas cirurgias precisa ter para você ter, não sei como chama, o certificado ou ser titulado como Proctor? Explica o que é ser Proctor primeiro para quem nos escuta. O treinamento em cirurgia robótica ele é um treinamento muito longo, né? Então, assim, você pode fazer um curso, ele tem as regras, né, para você. Hoje ele está regulamentado, né, pelo CFM através das sociedades. Então você precisa, primeiro você precisa observar os casos. Tem que ser um médico cirurgião atuando em alguma área específica. Depois você precisa acompanhar alguns procedimentos cirúrgicos. Né? Isso vai depender, a quantidade vai depender de cada sociedade. Vou falar pela Sociedade de Urologia. Então você tem que acompanhar alguns casos cirúrgicos aí, pelo menos uns 5. Depois que você acompanha, você precisa participar de cirurgia em campo cirúrgico, né? Porque o robô ele fica ali acoplado no paciente e o cirurgião fica no console. Mas tem um cirurgião auxiliar treinado em cirurgia robótica no campo cirúrgico, do lado do paciente. Seja para trocar de pinça, seja para fazer um auxílio, ou seja para tomar alguma atitude de urgência ali. Né? Então você precisa participar em campo cirúrgico junto com o outro, que é mais experiente. Partindo daí, né, depois disso aí, o concomitante tem uma prova para você fazer no site do fabricante, que vai conseguir definir aí, você pode mostrar seu conhecimento teórico, né? Você vai depois para uma fase de simulação, né? Hoje, pela Sociedade de Urologia, são pelo menos 40 horas de simulação em cirurgia. Feito isso, aí você está autorizado a executar uma cirurgia sob a tutoria de um proctor. Né? Então você vai lá, você já completou o seu treinamento, você participou de tudo que precisava, agora você vai executar de fato a cirurgia, né? Você vai pilotar. Só que precisa ter um proctor junto, porque o fato de você ter feito um curso ou pego uma autorização dessa não significa que você seja capaz de executar uma cirurgia. Porque tem o controle da máquina, né? Tem o controle do robô e o proctor está ali para garantir que o procedimento vai ser executado e isso é uma fase de treinamento e uma fase de treinamento de uma maneira responsável. Né? O proctor está ali não só para garantir aquilo, mas para cuidar também ali de uma boa prática cirúrgica, tá certo? E aí você executa de 10 a 15 procedimentos, a depender da sociedade, 10 a 15 procedimentos sob a tutoria de um proctor,
e aí, teoricamente, você adquiriu o título, a habilitação em cirurgia robótica. Você, nesse momento, você está habilitado, você acabou de pegar a carteira de motorista para pilotar a máquina. Não significa, né? A gente vê isso literalmente na carteira de motorista. O cara pega a carteira, foi lá e todo negócio, mas às vezes ele não sai na estrada. Às vezes ele não consegue, às vezes, entendeu? Sim. Vai precisar de. Não tem quanta gente você não conhece, pegou a carteira e não dirige, né? Daí para frente, vai depender muito. Você pode continuar chamando um proctor o tempo necessário para você ter segurança de executar um procedimento. Então, o proctor sempre vai assumir a cirurgia quando o cirurgião não se sente seguro para progredir, ou se ele está seguindo por um caminho que não está correto, o cirurgião, o proctor, vai assumir aquilo ali e vai devolver para ele, né? Passar de fase e devolver. Hoje eu tenho uma sistemática para o paciente, para o médico que está na fase de formação. Uma sistemática, os passos da cirurgia separados e o tempo que ele vai levar em cada passo, né? Então, ou ele não conseguiu executar o movimento, ou passar daquela fase, ou ele demorou aquele tempo, né? Então eu vou assumir e depois eu devolvo. Não é porque ele está em fase de treinamento que o paciente vai poder ficar 8, 9 horas de cabeça para baixo lá numa posição desconfortável até o cara conseguir. Não, então a gente tem um tempo limite para isso. Isso é feito de maneira responsável, né? Precisa ser feito dessa forma. E aí depois que você pegou esse certificado de habilitação, aí a Sociedade de Urologia exige pelo menos mais 50 cirurgias, né, para você adquirir o certificado de proctor, e ainda assim tem muita gente que pega o certificado e também não se sente apto a ser proctor. Não é porque ele fez 50 que ele vai ser. Tem médico que faz 50, faz 100, faz 500 e não consegue executar, né, o procedimento, né? Então, isso varia muito da habilidade técnica. Então é importante uma autocrítica também, né? Sim, muito importante, né? Tem um estudo que, eu não me lembro, mas a gente discute isso, 13% mais ou menos que consegue de fato executar, dos que entram para fazer o treinamento, né? 13, não sei o número exato, mas menos de 15 são aqueles que vão de fato executar a cirurgia depois, né? E já uma pergunta, isso tudo que você está falando, passar essa fase de acompanhar, depois auxiliar em campo, depois você assumir o controle do robô, depois você até virar proctor é tudo financeiramente como é que é? O cirurgião banca tudo isso. O cirurgião ele vai gastar. Hoje mudou muito da época que eu treinei, né? Hoje a gente tem acesso. Hoje tem 2 robôs da Vinci na cidade, um simulador em cada hospital, né? Períodos que o simulador vai para fora, mas que volta. Na minha fase não tinha isso. Na época que eu treinei, ou você ia para fora do país, ou você fazia um fellow também de um ano em alguns centros aqui do Brasil, ou então você fazia por lá dentro do hospital para você executar naquele hospital. E ainda assim você tinha que pagar para usar o negócio, né? E aí aquele custo da cirurgia, o paciente vai arcar com o custo de hospital, né? O custo de honorários, mas a sua fase de treinamento, o seu simulador, o seu curso que você vai fazer a parte teórica, a parte de você contratar um proctor, né? Isso tudo vai sair do teu bolso, né? Então você pode embutir isso tudo no valor, né, de uma cirurgia, né? Mas isso tudo é um custo e o custo é alto. Como nós dissemos, né? Não é barato se formar cirurgião robótico. Não, né? não é. Não é. E não é barato, não é fácil. Demanda muita dedicação, né? A cirurgia oncológica ela é uma cirurgia mais difícil que as outras, né? E você fazer isso e precisar treinar ainda bastante com alta tecnologia e difícil acesso é mais difícil ainda. Mas hoje facilitou bastante essa parte de treinamento. Acho que só o fato de ter o robô em Cuiabá facilita muito o acesso, né? Exato. Porque anteriormente, quando não tinha o robô, você convence o paciente de que a cirurgia robótica é o melhor acesso, assim, não convence, mas você mostra para ele quais são as alternativas, dados, né? Ele entende que a cirurgia robótica é a melhor alternativa e ele tem que caminhar contigo, sabendo que não é
reembolsável pelo plano de saúde, não é de cobertura pelo plano de saúde, e ele caminhava contigo até um outro estado. Sim. Então, isso é... Paciente, e hoje, seja, a parte financeira também ficou mais acessível, inclusive para o paciente, né? Que ele Sim. consegue na própria cidade ter acesso ao robô. Isso diminui o custo, né? Diminuiu muito o custo, né? A gente conseguiu uma diminuição importante do custo do que se fazia lá atrás, né? Então, vamos dizer que seja igual o simples fato de não precisar fazer uma viagem daqui para outro estado. O pós-operatório em casa também é mais legal, né? Você opera aqui num dia, do outro no outro, você vai almoçar na tua casa, né? Sim. Filho familiar pega, te leva de carro, né? Você não precisa, né? O gasto com passagem, com deslocamento, com estadia, aí tem ó, a parte médica que tem que se deslocar, aí você deixa de trabalhar lá no teu estado, né? Se o consultório fechado, você deixa de operar. Então isso tudo vai aumentando, né? Bastante. Mas o negócio é o seguinte: todo mundo quer fazer, todo mundo quer aparecer na foto e falar que faz e que é referência, mas ninguém quer pagar o preço. Exato, é isso que acontece, né? É como tudo de importante que você vê aí, né? Ninguém quer pagar o preço, ninguém quer fechar o consultório e ir para fora treinar. Eu vejo hoje, tem aqui, tem um acesso fácil, e ainda assim é uma desculpa muito frequente. Ah, é foda, é difícil meu consultório, vou fechar ele para ir. O palavreado, por favor. Então, todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço. E o que eu vejo hoje bastante, não é a maioria, mas tem bastante, são pessoas querendo pular etapas, né? Mas Cara, isso é na vida como um todo, né? Tem muita gente querendo pular etapa em qualquer momento da vida. Só não esquecendo da minha segunda curiosidade, a gente fala muito da parte de continência urinária, da potência sexual. A próstata é um órgão relacionado ao aparelho reprodutor masculino, ali tem a maturação do líquido seminal, do sêmen, entre outras coisas. A fertilidade com a prostatectomia, ela é perdida? o que que acontece? Você não, quando você é submetido a uma prostatectomia radical, então a gente vai fazer a cirurgia radical da próstata, você retira a próstata, a cápsula dela e as vesículas seminais. A gente tem que respeitar um princípio oncológico de cirurgia, né? Então você retira isso. A próstata ela é responsável por fabricar o líquido, que é o veículo e alimento do espermatozoide. Quando a gente retira a próstata, não tem mais a fonte de fabricação. Então a gente quebra a ponte ali. É como se fosse fazer uma vasectomia, só que ali não, aí você tira tudo mesmo. Então você tira a fabricação. E a vasectomia, onde que ela entra? O homem ele continua produzindo espermatozoide, porque é fabricado no testículo, só que agora ele não vai se misturar na próstata e não vai sair no ejaculado, né? Então, o famoso orgasmo seco, né? O paciente que tem uma preservação da ereção, ele vai ter uma ereção, vai ter a relação sexual, vai chegar ao orgasmo, mas o orgasmo vai ser seco. Aí, se porventura eu quiser ter filho depois, né? Então, é possível, só não da maneira natural, né? Com relação sexual. Mas você vai lá, você pode puncionar o testículo, retirar e fazer fertilização in vitro, né? É o famoso o orgasmo seco. Aqueles pacientes e é possível, totalmente possível, né? Os fatores, tem que ser muito bem conversado. O paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de próstata, ele tem que estar, é uma escolha muito consciente, né? Ele tem que entender exatamente aquilo que está acometendo ele e qual vai ser a mudança que vai ter na vida dele. Tá certo? Ele tem que entender, porque um paciente que ele entende mal isso, aquele paciente que vai buscar uma garantia numa cirurgia robótica, ele está no caminho errado, né? Ele tem que entender que ele está com uma doença maligna e que ele está buscando o melhor para aumentar a chance dele de um resultado muito melhor, mas não a perfeição, né? Porque senão ele entende muito mal. Quando a gente fala da parte de continência e potência, alguns fatores são muito importantes, né? Falar de potência sexual, primeiro a gente tem que conversar. Eu sempre cito 3 pilares, né? A doença tem que permitir.
Como é que eu vou preservar um nervo que tá invadido por tumor? Não dá, né? Então, uma doença localmente avançada não tem jeito. Então, a doença tem que permitir, uma doença localizada e restrita à próstata. A ereção tem que ser boa prévia. Sim. O cara não vai para uma cirurgia robótica para injetar potência. Ele vai para tratar o câncer. Então, o que eu consigo no máximo? No máximo, deixar o jeito que ele é hoje. Então, se ele tem uma ereção satisfatória e a gente conseguir fazer uma preservação máxima, a gente vai. E isso tem alguns detalhes ainda, vai depender da cicatrização, como é que esse nervo vai reagir depois, ainda que você faça uma preservação máxima. E o terceiro pilar é a experiência do cirurgião. Né? Isso é importante tanto na potência quanto na continência, isso é indiscutível, né? Eu cito também bastante, você tirou carteira. Quando você tirou a carteira, você dirigiu de um jeito. Depois de 10 anos, você dirige de outro jeito. A quantidade e a dedicação vai mudar muito. Né? Então, esses 3 pilares são muito importantes. Quanto mais jovem o paciente, né, mais massa muscular ele tem. Né? Então, ele perdeu menos músculo. Então, a chance desse paciente já ter uma recuperação rápida da continência ou nem perder a urina é muito grande. Né? Quanto mais idoso, ele já perdeu mais massa muscular, assoalho pélvico mais fraco, então é mais difícil. 2 coisas prejudicam bastante na continência, que é obesidade, né, e diabetes. Isso aí não é que ele não vai recuperar, mas às vezes ele demora um pouco mais, precisa de uma dedicação maior na reabilitação, né? E a gente se surpreende também, eu tenho paciente diabético que não perde nada de urina depois no pós-operatório. Mas o mais importante é que diante de uma cirurgia preservadora, a gente tem uma recuperação muito precoce. Né? Diferente daquele paciente que às vezes você teria uma recuperação da continência ali depois de 1 ano, e eu vou ali, opero, tiro a sonda do paciente no 5º dia e ele nem molha o forro. Né? Então isso é muito importante. Mas a base de tudo é a seleção do paciente. Aquele paciente que ele tem que ser bem selecionado. Né? Aquilo que eu falei lá no começo. É individualizado para cada paciente. O paciente bem selecionado ele vai muito bem. Em mãos experientes, bem treinadas, essa cirurgia vai muito bem. Sim. Bacana, acho que tirou muita dúvida nossa, né, da questão da cirurgia Informou robótica. bastante, né, sobre Sim. as possibilidades de tratamento. A cirurgia robótica, me parece, quando possível, há uma grande De possibilidade, escolha mesmo, né? a melhor, seria a via de escolha, mas vale ressaltar que mesmo assim, ela não é para todo mundo. Nós temos, o acesso é um problema. Mesmo alguns pacientes que não têm limite de acesso financeiramente, não é para todos os pacientes que ela vai estar como a melhor indicação, porque ela tem que ser individualizada. A cirurgia, a doença precisa permitir, o paciente precisa ser elegível a uma cirurgia e às vezes chega num momento onde ele não é mais elegível para cirurgia e precisa lançar mão de outros tratamentos. Acho que o mais importante é individualizar cada situação e escolher o melhor tratamento para aquela situação e para aquele paciente. Personalizado. É pouco, mas eu também indico radioterapia. Ano passado eu indiquei 2 de primeira opção. A gente ri quando ele indica, a gente fica... Mas tem o paciente que vai se beneficiar da radioterapia e que a cirurgia não vai trazer benefício para ele. Eu converso com o paciente, cara, eu gosto de fazer isso, a gente opera todo dia, né, toda semana, tem muita cirurgia, só que não adianta eu oferecer mais risco do que benefício. Não. Se esse paciente tem mais risco de operar do que o benefício que ele vai ter, eu preciso devolver ele, né, para a família. Não tem sentido, né? Então, se eu estou oferecendo mais risco do que benefício, não, peraí, vamos voltar um passo atrás. O melhor tratamento para o senhor não é cirurgia robótica. Né? A gente recentemente vemos uma. Tem jeito, é individualizado e tem que saber indicar. Sim. Então, bacana. Jaime, eu agradeço aí. Eu acho que vamos terminar, porque senão a gente vai ficar aqui umas 3 dias falando de cirurgia robótica. Jaimão, considerações finais, uma mensagem final para quem nos escuta e onde aquele cidadão que resolveu, depois de escutar isso, cuidar da sua própria saúde ou tá com algum sintoma urinário, pélvico, onde ele pode te encontrar para ter essa experiência do tratamento uro-oncológico?
Acho que o importante, o que foi muito bem discutido aqui é a informação, o combate ao preconceito, né? O homem, para ele se manter bem, se manter como provedor, se manter como protetor de sua casa e sua família, ele tem que estar bem. Então, se você, homem que está escutando, e não se atentou a isso, né? Aquele cara que acha que nada vai acontecer com ele, corra, porque talvez ainda dê tempo, né? Porque é muito importante, porque muitos já estão tomando consciência disso. Então, se você quiser permanecer junto com sua família, protegendo, vivendo bons momentos, faça o rastreio do câncer de próstata, se cuide, procure um médico pelo menos uma vez ao ano, faça o seu check-up, né? Porque isso muda a história. A nossa população vem ficando cada vez mais velha, só que o que a gente luta para entregar e luta para viver é viver bastante, mas viver bem, né? E faz parte do viver bem a gente ter o cuidado próprio. O atendimento, eu trabalho na Oncomed lá, né, com vocês. Hoje meu consultório está exclusivamente lá. A gente tem um acesso, tem um celular específico do secretário, mas a clínica também consegue direcionar. Hoje a gente tem uma rotina muito bem estabelecida. Eu opero muitos pacientes de fora daqui de Cuiabá, opero de outros estados, né? Então, os pacientes que não são daqui, eles conseguem um acesso, a gente faz consulta remota, tem uma secretária muito bem treinada que consegue orientar esses pacientes, dar todo o suporte que eles precisam, indicação de hotel, como que vai ser depois, o retorno ao consultório, segmento depois da cirurgia, como que vai ser o retorno para casa, tudo detalhado, né? E a gente consegue um tratamento muito personalizado, muito diferenciado, e tratamento de ponta que a gente antes só tinha em outras grandes capitais. Hoje a gente consegue fazer isso aqui em Cuiabá com um nível de excelência, né, já foi atingido, e agora estamos mantendo, né? Graças a Deus tem dado tudo certo e a gente tá lá, estamos na Oncomed. Precisando de alguma coisa, a gente fica à disposição. Juliano, suas considerações finais. A minha não tem nem muito o que eu falar nesse assunto de robótica, eu não sou proctor pra poder falar brincando. Eu não sei nem dar Eu ponto. não sei nem dar ponto, mas assim, nossa, Jaime, eu agradeço muito aí pela mostrar sua experiência, por falar da robótica. Acho que é um assunto que tá muito em voga, muita gente quer discutir, chega no nosso consultório perguntando, e muitas vezes nós, como oncologistas clínicos, não sabemos falar tão bem como você, e eu acho que esse episódio aqui falando sobre o Novembro Azul, conscientização da saúde do homem, falando sobre o câncer de próstata, falando sobre essa modalidade cirúrgica específica aí, vai ser muito bom para quem estiver escutando esse episódio, vai tirar muitas dúvidas, sanar muitas dúvidas aí. Eu agradeço aí muito, estamos aí desde o início, você chegou um pouquinho antes de mim ainda aqui na clínica e na cidade, mas estamos junto aí. Se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. E, obviamente, se alguém quiser também tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, que estamos à disposição para poder conversar com você depois e responder as dúvidas. Eu também estou lá, meu Instagram é drjaime.uro. Eu tinha esquecido de falar isso daí, justamente. Fica à vontade. Jaimão, muito obrigado por sua disponibilidade de tempo, que você poderia estar junto com a sua família, mas conseguiu tirar um tempinho para vir aqui, para nos ajudar a levar mais informação para o nosso público. Obrigado, Juliano. Estamos muito próximos de completar 1 ano de podcast. Verdade. Vocês demoraram para me chamar aqui, né? Estava esperando um momento para você brilhar. Na verdade, chamou faz tempo. Marcou para novembro. Tá certo. Pô, 1 ano, verdade. 1 ano. Mês que vem, 1 ano. É isso aí. Obrigado a todos que nos escutam, que nos assistem. Nós estamos, do outro lado da mesa, está no YouTube, está no Spotify. Compartilhem, acionem o sininho para receber novos vídeos.
Mandem feedback, pautas, nos ajudem a fazer um programa cada vez melhor e mais informativo para todos vocês. Um abraço a todos e até o próximo. Até mais, gente. Até mais.